aula na sequência de estudos sobre a santidade de Deus. Texto 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Na verdade, este relato se trata de um relato para hoje, para os nossos dias, para as nossas vivências e para a nossa geração. Um relato muito chocante, um relato que muitas vezes é tomado como um exagero. Na verdade, para muitos esse texto deveria até não existir mais ou não ser citado, porque foi um evento aparentemente, como disse, reitero, muito chocante, ou talvez desnecessário, porque nossa mente já está treinada a acreditar que todos os erros cometidos debaixo da benignidade de Deus e longanimidade, eles nunca irão ser tratados de maneira dura e severa. E a santidade de Deus precisa gerar em nosso coração uma atitude de humildade. Se essa atitude não for gerada, não nascer, não brotar em nosso coração, nós vamos nos comportar ou nos apresentar diante dele de forma soberba, altiva e de forma irreverente. A santidade de Deus é evidente na passagem que lemos, como Deus trata aquele que perde a reverência pela sua santidade, mesmo com os melhores propósitos. Este termo, irreverência, é o que nós vamos ver no decorrer das palavras. Se isso é algo que Deus rejeita, que abomina, como é que eu posso fugir desta atitude de coração? A resposta é muito simples. Todas as vezes que eu me pôr diante da presença de Deus, sem conhecer ou sem ter a noção da sua santidade, eu sempre vou me posicionar de forma presunçosa na sua presença. Eu vou acreditar isso ou eu vou crer naquilo. Eu vou achar que Deus gosta disso ou que Ele gosta daquilo. E de forma presunçosa eu estarei fadado ao erro pela irreverência com a sua pessoa. A Arca da Aliança havia sido, aqui nesse texto, sequestrada, vamos dizer assim. Deus promete a Davi que daria seus inimigos em suas mãos, e os seus inimigos eram os filisteus, e a grande vitória seria trazer de volta a arca. Claro que este é o melhor dos propósitos. Trazer a arca de Deus para casa todo mundo quer, ou seja, ali representava a presença viva de Deus no meio do povo. Vamos restaurar o culto em Israel, trazer de volta a arca, e isso vamos trazer o mais rápido possível. Se fosse um de nós, o que é mais provável é que faríamos o mais rápido possível. Talvez estaríamos na garupa de uma moto de um dos irmãos da igreja, ou no baú, do porta-mala de um carro de um dos irmãos da igreja, ou talvez, se não tivesse, colocaríamos mesmo em uma carroça, mas o negócio é trazer rápido. Porém, esta arca ficava num lugar chamado Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e uma pessoa só, uma vez por ano, poderia entrar lá. Mas isso não era desconhecido, nem por Davi, nem por Uzá, nem por nenhum daqueles que ali estavam. Por que então eles colocaram aquela arca sagrada, santíssima, em cima de um carro de boi?
E por que que os bois tropeçaram se era um carro novo? Por que que os bois tropeçaram se eram os bois, no caso no mínimo era 2? Por que que Uzá intentou segurar para que ela não tocasse o chão? E por que isto para Deus foi tão ofensivo? Eles não pararam para pensar que a arca, por mais que estivesse nas mãos dos filisteus, ela não perdeu algo chamado santidade. Ela ainda continuava sendo santíssima. E ela continuava sendo o mesmo artefato que Deus havia dado. Só um homem, uma vez por ano, poderia entrar diante dela e oferecer culto a Deus. Nada havia mudado. Mas na cabeça daqueles que estavam ali, pela circunstância, pela condição, pelos acontecimentos, poderíamos burlar, passar as etapas e fazer da maneira que dava para fazer naquele momento. E o que eu afirmo a vocês que culto diante de Deus nunca, em circunstância alguma, pode ser feito de qualquer forma. Quando eu pretendo oferecer a Deus um culto, e este culto é de qualquer maneira, eu estou agindo com pura irreverência. A arca só poderia ser transportada por um grupo específico e de uma maneira específica. Um povo separado entre a tribo de Levi deveria colocar os varais nas 4 argolas da arca, colocá-las cada um em seu ombro e irem com vestes sagradas, vestes separadas e levarem sem tocar na arca. O que tocava na arca eram os varais, eles só podiam tocar nos varais, na arca não. E este povo era exatamente o povo do qual descendia Abinadab, Aiô e Uzá. Eles expressamente não poderiam tocar na arca de maneira nenhuma. Porém, eles o fizeram. Números 4, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés e Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhes fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santíssimas, para que não morra. Então quer dizer que Uzá é da descendência dos coatitas e tocou na arca. O que ele feriu, queridos? Ele feriu uma ordem direta de Deus: nem sequer olheis para elas, muito menos tocar. A pretensão de Uzá foi, imagine a cena. Ele olhou os bois tropeçando. Por que os bois tropeçaram? Porque boi não é para carregar a glória de Deus. A arca é a glória de Deus. Quem carrega a glória de Deus é a igreja. E os sacerdotes ali eram aqueles que deveriam carregar. Então os bois não suportam a glória do Senhor. E pesou porque a glória de Deus estava sobre daquele objeto. Então eles tropeçaram. Não fala que tinha pedra, não era um lugar ermo, era como se fosse uma planície. E simplesmente eles tropeçaram. Primeiro erro aí é colocar um animal para carregar aquilo que o homem deve carregar. Segundo, é que quando a arca viesse a cair no chão, em nenhum momento a natureza se rebelou contra Deus. O homem que se rebelou. Então se a arca cai no chão, de maneira nenhuma ela seria, nem se quebraria e nem muito menos se contaminaria com o chão. O que contaminou, vamos dizer assim, a arca foi a mão daquele homem com a pretensão de servir a Deus, segurando a arca para que ela não caísse. Ele entendeu que ela seria danificada ou se sujaria ao cair no chão, mas ela se sujaria muito mais ao tocar da mão de um homem rebelde que estaria transgredindo a ordem do seu Deus Criador. A santidade de Deus foi vista quando a sua ira se irrompeu contra Uzá, pelo fato de ele ter tocado na arca, isto ser considerado por Deus irreverência tremenda. Isso em 2 Samuel 6, versículo de número 6, nós vemos que Deus trata isto como irreverência. Irreverência. Versículo 7, ele diz: olha, a ira de Deus se acendeu contra Uzá e ele o feriu ali por causa da sua
irreverência. Porque no versículo 6 ele a tocou de forma presunçosa. Então o Senhor feriu e ele morreu. Ele não poderia ter tocado a arca santa do Senhor, que continua sendo santo. Mesmo que isso pareça estranho aos nossos olhos, essa santidade de Deus foi reivindicada porque Deus exige reverência para as coisas que são santificadas. E o que eu quero dizer a vocês é que em momento algum Deus vai abrir mão de sua santidade, porque nós acreditamos em algum momento da vida que temos que fazer da maneira que parece que tem que ser feita. Queridos, todas as coisas, o culto, a adoração, o serviço, o se comportar diante de Deus, só pode ser feito, só deve ser feito da maneira que Ele disse que tem que ser. O culto em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade. Os elementos do culto, aquilo que Ele disse que aceita. Toda inserção ou toda cisão, ou seja, inserção é colocar algo estranho. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, irmão de Moisés, escolhido por Deus, intentaram chegar a dizer, não, o fogo que temos, vamos colocar um fogo diferente, tá? Porque assim, tem muitas cores, a gente coloca uma cor diferente, se colocar um incenso diferente no fogo, ele dá uma coloração na chama diferente, porque não tem fogo com chamas diferentes, né? Então imaginemos que eles foram, vamos dizer assim, reanimar o negócio, dar um upgrade, vamos dizer assim, vamos melhorar o negócio, é que o negócio está sem graça, vamos dar um tchan aqui no negócio, vamos balançar as estruturas, e quando colocaram fogo estranho, Deus os matou. Para muitos, Deus exagerou, eles só quiseram melhorar o ambiente, sei lá, alguma coisa nova, e o outro é tirar. Cisão é tirar, é cortar. Quando Deus diz que ofereça isto e eu me recuso a oferecer, é tirar do culto, do elemento do culto, aquilo que Deus disse que faz parte. A primeira reação de Davi, no versículo 8, foi de ficar muito constrangido e desgostoso. Na opinião de Davi, como na nossa, em muitas vezes, Deus exagerou. Não precisava ele ter feito isso, só precisava ele ter talvez queimado a mão dele, colocado na arca, ficar na carne viva, pronto, já era um ensinamento muito grande, jamais ele tocaria de novo, porque ele queimou a mão. Não pode tocar na arca, porque senão você queima a mão. Não, Deus disse que se tocar, morre. Quem diz uma coisa e faz outra, somos nós. Quando Deus diz, se você tocar, morre, você tocar, morre. Nós é que iríamos dar um jeitinho, se tocar, morre. Aí um filho da gente vai lá e toca, aí você vai, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais lhe dar o chilito de hoje, não é o salgadinho de hoje. Por isso, queridos, que Deus não é como nós. Ele é santíssimo. E a sua santidade, Ele o faz velar por sua palavra, ter zelo por ela. Ele diz algo e sustenta. Nós também não podemos falar palavras vãs, porque daremos conta de cada uma delas. Por isso que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Nem colocar a palavra que não se pode cumprir por exagerada, nem palavras, vamos dizer assim, frívolas, que eu não me lembro amanhã. Frívolas significa inúteis, ociosas, vãs, né? E quando nós compreendemos a santidade de Deus, nós não entendemos uma atitude como essa como exagero, de forma nenhuma. Foi preciso Deus manifestar essa santidade a Davi para que ele compreendesse de forma profunda, entendesse a respeito dessa matéria de santidade e pudesse então temer. O versículo 9 diz, temeu então Davi o Senhor. Até ali Davi achava que Deus, por mais que Deus tivesse revelado a ele falasse com Deus disse a ele que daria os inimigos em suas mãos, falou com ele muitas vezes, mas até ali Davi entendia Deus como um semelhante. Eu acho que Deus vai ficar tão feliz quando eu trouxer a arca dele lá das mãos dos nossos adversários para cá. Vamos juntar aqui uma cambada, pega todo mundo o que tem de melhor, vamos lá, pega aí uns tamborins, alguma coisa, vamos cantar alguns hinos,
qualquer ritmo. O que é que a gente vai cantar? Não, o que vier na telha, o que é que você lembra agora? Não, eu lembro isso. E tu? Lembro aquilo. Vamos tocando. Vai tocando, aquela batucada. Daqui a pouco pegaram a arca, colocaram no lugar errado, com as músicas qualquer. Um povo que não era sacerdote, que não tinha proibição nenhuma, o povo em geral ir. Mas para tocar na arca, carregá-la e cantar a ela, cantar dirigindo a Deus louvores, deveria ser um povo específico com atribuições específicas. Davi não se lembrou disso, porque tratou Deus como um semelhante. É claro que um irmão de Davi, é claro que um parente, um amigo, ficaria muito satisfeito, como ficaram em outra época. Se vocês lembrarem, Davi saiu contra os filisteus e um dos seus inimigos tomou uma cidade e levou cativo as mulheres e os filhos. E Davi foi e trouxe de volta, e os homens se alegraram por ter seus bens, animais e posses, mas acima de tudo suas mulheres e seus filhos de volta. Não se importaram com os meios que Davi usou para trazê-los de volta. Eles só ficaram felizes. Davi se lembrou disso e imaginou, não, assim será com Deus. Eu vou trazer de volta, Deus vai ficar muito satisfeito comigo. Davi viu a ira de Deus sendo revelada naquele momento pela sua irreverência. A culpa completa foi dele. Sem conhecimento a respeito de quem Deus é, de sua pureza e santidade, nós vamos ter a presunção de nos apresentarmos diante dele de qualquer maneira. E estaremos fadados a provocarmos a ira do Senhor. Ou provocamos o zelo, a ira do Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? 1 Coríntios 10, 22. Ou acaso nós somos mais fortes do que o Senhor para provocarmos a ele a ira? A irreverência é um pecado muito sério e perigoso. Mas ela só acontece pela falta de compreensão de que o que eu estou oferecendo para Deus é exatamente como se fosse um animal em putrefação. Porque a figura é porque o culto lá na época de Moisés era representado por uma oferta viva de um animal. E aquele animal era puro, era sem mancha, sem mácula, era escolhido entre os animais melhores. Assim como Abel fez, os primogênitos dos animais. Era um animal escolhido. Lá em Malaquias diz que o povo trazia a Deus animais feridos, doentes, quebrados, coxos, mancos, roubados ou tomados de alguém. E Deus, quando não é um animal bom, e ali era figura, o culto misturado, o culto sem reverência, a adoração sem temor, é exatamente queimar no altar um animal coxo, doente, achado morto no vale, achado morto em um buraco, já está fedendo e você acredita que Deus só quer sentir o cheiro de carne queimada. E não é isso que lhe agrada ao Senhor. Especialmente a irreverência que tem a ver com o culto. Quantas vezes não acreditamos que colocamos elementos no culto que para nós parece belíssimo, um arranjo perfeito, uma harmonia tremenda, que parece um concerto de música clássica apresentada para os reis da terra. Mas colocar para Deus aquilo que Ele não aceita como culto pode ser belo para nós, para Ele a irreverência intolerável. Tão irreverentemente tratado em nossos dias o culto divino é algo que tem provocado a ira de Deus. Precisamos ser lembrados da santidade de Deus e possuir uma reverência que se manifeste em obediência às suas ordens e mandamentos expressos na palavra de Deus. Se eu não me lembrar do que Deus disse a respeito de como me portar diante dele, ou seja, quando você olha, Deus diz, você se apresentar diante dele com soberba, ele rejeita. Dá graça aos humildes. Por isso que a santidade de Deus tem que gerar humildade. Humildade significa, se Deus disse que é isto, eu não vou pretender trazer algo a mais. É só isto e pronto. Se Deus fala a respeito na sua palavra de me apresentar a Ele diante da sua face com o coração limpo, eu não tenho coração limpo. E o que significa coração limpo? É dizer a Ele o que eu sou e como estou.
sem hipocrisia, fingindo que não estou, pensando que Deus me aceita. É mais ou menos assim a figura, o exemplo. Eu estou aqui intrigado de um de vocês e vejo vocês na porta da igreja. E aí, morrendo de raiva de você, se estribuchando de raiva de você, eu entro no templo da igreja e sou a pessoa mais estardalhada, né? Com aquele estardalhaço, bem espalhafatosa. É glória a Deus, é aleluia, é tá amarrado em nome de Jesus, é a pessoa que mais grita para dizer que você está com raiva de mim, mas eu estou aqui adorando a Deus, meu negócio é com Deus, não é com homem não. Isso é completa irreverência para com Deus. Ele disse que se eu quiser pretender trazer-lhe uma oferta, a oferta ali é culto, e meu coração está aborrecido, ou eu tenho consciência de que alguém está aborrecido comigo, ele diz, deixa tua oferta no altar, reconcilie de volta, vá, corra, reconcilie de volta com teu irmão, depois vem me oferecer algo para que eu aceite. Então isso é irreverência. É uma pretensão da minha parte, porque o meu culto não está sendo para Deus, é para aquela pessoa que eu estou com raiva. Eu acredito que isto fere ela. Você pensa que eu parei? Não, eu estou aqui adorando a Deus, ainda posto nas redes sociais. Deus não aceita esse culto, por mais que eu me esforce. Irreverência, completo pecado, absurdo para com Deus. É oferecer diante do Senhor um animal fédido. Deus exige de nós um coração limpo. E repito, um coração limpo é aquele que apresenta a Deus tal qual Ele está. Dizendo, Senhor, fulano está ali na porta. Quando eu passei por ele, minha carne estremeceu de ódio. E eu sei que o primeiro pecado que eu tenho que confessar é que ódio para ti é abominável. Me perdoe. E me ajude, porque eu não consegui olhar no olho dele. Isso para mim, Senhor, foi muito difícil, mas eu quero dizer ao Senhor, eu preciso da tua ajuda. Coração limpo é aquele que chega diante de Deus e diz, ele está lá fora e eu quero ser capaz de olhar para ele e não ter mais nenhuma reserva para com ele, porque hoje eu tenho. Hoje eu estou com muita raiva. Me perdoe, me ajude. Aí você vai até alguém, depois que ora a Deus e pede ajuda até que você consiga, ou seja, o vai depressa é disposição, é chegar diante de Deus dizendo, Senhor, eu preciso rápido. Porque se continuar do jeito que estou, eu sei que eu estou aqui perdendo tempo. Você não precisa perder o culto diante do Senhor. Como é que eu não perco o culto a Deus com o coração irado, com o coração amargurado? Quando eu diante dele digo como estou, dizendo me ajude, eu quero mudar, eu quero romper essa situação. Mas fingir, dizendo, Senhor, muito obrigado, eita, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, Deus maravilhoso, está amarrado em nome de Jesus. Fala, Jeová, e a pessoa do outro lado no outro corredor. Ou então ficou em casa, ou então é um vizinho, ou sei lá, do trabalho, e você está no domingo, bonito e belo, adorando a Deus, mas está com raiva da pessoa, está intrigado. Isso é irreverência. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não é diferente. Vamos imaginar que Deus considerasse hoje a possibilidade de lhe tratar exatamente como Ele tratará no futuro, porque Ele não deixou de tratar, Ele só decidiu tratar depois. A ira de Deus virá. Todo pecado que cometemos gera ira em Deus e um dia ela virá. O juiz de Deus não tarda, Ele virá na hora certa. Deus escolheu por sua longanimidade retardar o juízo, isso chama-se misericórdia, é a causa que não somos consumidos hoje. Porque se não houvesse a misericórdia manifesta, Deus iria tratar você como Ele tratou Uzá. Ele iria matar você, Ele iria me matar na mesma hora que o tratássemos com irreverência. No estalar de dedos. Deus escolheu usar de misericórdia, retardar o juízo por longanimidade. Longanimidade significa eu decidi manifestar minha ira mais para frente. E o motivo é para que debaixo da minha longanimidade, no período em que minha longanimidade está manifesta, você seja levado ao arrependimento. Como nós não teríamos muito mais medo
de estarmos diante de Deus de qualquer maneira? Você já imaginou o pavor que seria chegar na igreja e dizer: será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que o meu culto está agradando o Senhor? Será que eu estou pensando da maneira certa? Será que minha mente está no lugar certo? Será que minhas palavras estão chegando ao Senhor de forma suave? Será que meu coração não está altivo, não está soberbo, não está irreverente? Será que estou diante do Senhor com o coração limpo? Será que o Senhor está me aceitando? Ei, queridos, deixa eu dizer uma novidade. Essa deve ser a posição de hoje. E por que é que ela não é aparente, não é precisa, não é atual, não é constante? Falta de conhecimento sobre a santidade de Deus. Como eu não sei quem Ele é, eu o trato como um qualquer. Esse é o atributo mais precioso para Deus, porque todos os outros atributos são medidos, aferidos pela santidade. Portanto, é de grande importância que a igreja de hoje dê a devida importância a esse assunto, a fim de que não sejamos encontrados em falta diante de Deus. Eu vou fechar aqui dizendo: quem dera se nós compreendêssemos um pouquinho mais sobre a santidade de Deus, e isso gerasse pavor dentro de você. Quando chegasse diante da presença de Deus, fosse em casa ou em qualquer lugar, quando você chegasse diante dele, seu coração disparasse de medo: Senhor, e o medo que eu estou sentindo aqui é de tocar na arca de forma irreverente, é de tocar nas coisas santas do Senhor, porque quando eu toco, eu sei que eu mereço a morte. Eu não quero morrer por irreverência, não. Eu tenho pavor de errar contra o Senhor, eu tenho medo. Mas falar de temor hoje é violento. Falar de temor hoje é absurdo, é estranho, é incoerente. Porque de Deus não se tem medo, não pode ter medo, não precisa ter medo. Deus é nosso amigão, é nosso papai, é nosso Senhor, no sentido daquele que é só aparência. É aquele que nos ajuda a estar conosco, independente de como nós somos, que nos aceita como nós somos. Ele me aceita como sou. Deus me ama, Deus é amor, Deus é gracioso e misericórdia. Tudo isso Ele é, mas Ele é santo acima de tudo. Quem dera que meu coração crescesse num temor incontrolável diante da presença do meu Senhor. Quem dera que meu coração, o seu coração crescesse assim como uma criança pequena, depois que sai do ventre da mãe, vai ganhando corpo, vai se encorpando, vai ganhando espaço, vai ganhando compreensão, vai crescendo, daqui a pouco engatinha, caminha, daqui a pouco está correndo, se torna uma pessoa adulta. Quem dera que se esse temor começasse como um feto no ventre da mãe e no seu interior começasse a crescer e ser gerado, daqui a pouco se tornasse grande, como uma grande árvore frondosa, para que eu e você, ao entrássemos na presença de Deus, ou pretendêssemos entrar, independente do lugar, fosse no monte, no meio da floresta, em meio a um vale, dentro do meu quarto, em qualquer lugar na rua ou na igreja, meu coração irrompesse em grande e absoluto temor de errar contra a sua pureza. Quem dera. Assim seremos aceitos, ou seríamos aceitos pelo Senhor. Eu afirmo aqui a vocês, naquele dia, muita, grande e absurda será a surpresa. Por que será a surpresa? Eu só não quero estar nesse grupo. Porque se nós permanecermos sem temor ao nome santo do Senhor, todo o nosso esforço aqui na terra, de abster-se das coisas, de não andar em lugares que andávamos antes, com pessoas que não andávamos antes, não falar o que falávamos antes, não praticarmos as coisas que praticávamos antes, tudo isso, no final das contas, eu vou descobrir que Deus foi longe. Naquele dia, Jesus não terá pudor nenhum de dizer: aparte-se de mim, malditos do meu Pai, eu não conheço você. E o termo que ele usa é: porque vocês praticam a iniquidade. Mas Senhor, muitos dirão isso, mas vocês não fizeram o que meu Pai disse para vocês fazerem. Vocês fizeram do jeito que vocês acharam, é iniquidade.
eu não conheço vocês. Hoje, nós achamos que Deus não diz isso. Hoje, a sociedade diz que Deus não fala essas coisas. Hoje, a comunidade cristã anuncia um Deus que se afrouxou, que agora se tornou politicamente correto. Ele não fala essas coisas. Na nossa cabeça até que não. Mas haverá um dia em que ele não terá nenhum tipo, nós não teremos nenhum tipo de desculpa, nenhum tipo de padrão para nos escorarmos. Não diga isso porque a lei vai lhe prender. Naquele dia a lei que vai valer é de Deus. Hoje continua sendo, mas um dia na sua vida, e esse dia está para chegar, o que você vai descobrir é que todas as leis humanas são sujeitas à lei maior de Deus. E a lei que rege toda a eternidade e a existência continua sendo uma só, é a criada na eternidade por Deus. E é ela que vai julgar todos os homens naquele dia, inclusive eu e você. Nós podemos ser julgados hoje, querido. Hoje. Como? Quando você olha para a palavra e quando ela é verdade em seu coração, você acabou de ser julgado e encontrado puro. Porque a condenação é esta, pastor. Ele veio ao mundo, mas o mundo não o aceitou. E quem condena o mundo é a palavra. E a palavra diz o que eu devo ou não fazer. Se eu sigo, a condenação já foi tirada. Vamos orar.